Eu posso falar então, Maurício Agostinho, presidente da EPR. Obrigado. Queria agradecer ao Nassif aqui pela oportunidade, mais uma vez, no Projeto Brasil. Eu sou um fã do Nassif, acompanho muito o trabalho dele e é um prazer estar podendo colaborar com esse projeto que eu acho que é muito importante para o país. Eu acho que jornalistas mais reflexivos como o Nassif fazem falta ao país e poder colaborar com ele sempre é uma honra. E também a oportunidade de estar numa mesa aqui com pessoas de altíssimo nível e amigos, o Mário, o Hermes, o Machado, trabalhamos juntos e muitas vezes, como pode-se notar, não temos todas as mesmas opiniões, mas estamos todos com o mesmo propósito, que é o propósito de trazer segurança, energia barata para o país. Então, todos nós aqui somos background técnico e tentamos dar o melhor de nós, cada um com a sua visão, para tentar construir isso, e as discordâncias fazem parte dessa construção de um consenso mais qualificado, né? E não um consenso apenas de fachada, que não tenha por trás uma reflexão profunda, conceitual. E isso está sempre o tempo todo, as nossas divergências estão significando. Você levar ao extremo as reflexões antes das decisões, não quer dizer que elas não sejam sempre certas, às vezes não são, tem que ser revistas, mas essa discussão profunda e aberta, com boa fé, é fundamental para esses avanços que nós estamos tendo no setor nos últimos anos. Então vamos adiante, eu vou tentar. Eu estou me especializando em falar depois do Mário, e vou fazer um jogral, porque mais ou menos ele fala algumas coisas que eu vou utilizar, mas eu não dou exatamente a mesma interpretação que ele tem. Estou divertido de tudo isso, mas muitas coisas são parecidas, mas tem algumas nuances. Vamos adiante. Então, o Mário e o próprio Hermes já falaram, não, mas o ano passado foi um ano bom, deu uma média de chuva de 104%, 110% da média de longo termo, das médias de longo prazo. E o Mário mesmo mencionou que isso não foi distribuído igualmente ao longo do ano. A curva vermelha aqui é o ano de 2000, é o ano do racionamento maior, que foi antecedeu o racionamento. E a curva azul é o ano de 2007. O que nós vemos? Fora janeiro, um pouquinho de fevereiro, que realmente foi um mês excepcional, que choveu bastante, o restante do período, final do período úmido e o período seco, foi pior do que o ano que precedeu o racionamento. E eu estava, no CMSE tem hidrólogos que me passaram, aliás, uma opção de transparência, falaram, Marquinhos, você tem toda a razão. Em hidrologia, falar em média não tem muito sentido. A operação do próprio, e o operador está aqui, do reservatório é diferente. Se você tiver essa água toda distribuída ao longo do ano, é uma coisa. Se você tem a água concentrada no mês, reservatórios vertem, e aí você, é claro, você conta, de fato, muito menos afluência da água real do que teria se aquilo tivesse distribuído ao longo do ano. Então, é importante notar que se conjugam dois efeitos. Um efeito, que é esse que todos concordamos, nós estamos com reservatórios cada vez menores no país. Nós praticamente não temos reservatório. E aí, eu vou dizer, Mário, apesar da sua decepção, que é a minha, que é o teu final, eu vou dizer o que eu tenho dito a todos os meus colegas do setor. E eu não acredito que nós vamos conseguir construir mais reservatórios grandes. Eu acho que o Brasil perdeu já essa passagem. Por quê? Porque se nós tivéssemos construído essas usinas há algum tempo atrás,
os 2/3 que faltam, era um outro momento do mundo em relação a questões ambientais. Nós estamos numa conjuntura que o mundo não aceita mais o que seria importante para o setor elétrico. Eu concordo com você, é uma pena, é uma lástima, que talvez tenha até consequências ambientais piores do que se tivesse reservatórios, que provavelmente você vai ter que ter mais técnicas para poder complementar as usinas hidrelétricas, provavelmente você vai ter que operar mais técnicas pelo fato de não ter reservatórios, e provavelmente pode ser que você tenha um impacto ambiental pior do que se tivesse reservatório. Eu tenho uma lista que chama paradoxos ambientais. Esse é um deles, que no mundo do meio ambiente você vai emitir mais. O outro paradoxo ambiental é que você, para fazer uma licença de uma usina hidrelétrica, você leva 2 anos, de uma termoelétrica em termos de 3 meses, como no Nordeste. Então, e o paradoxo ambiental é que, em nome do meio ambiente, a gente vai destruindo o meio ambiente. Mas, bom, mas dito isso, eu acho que tem que se ver que isso não tem, eu não acredito que isso voltará. Tá? Eu me dou satisfeito se a gente conseguir construir as usinas que faltam, mesmo que seja a fio d'água. Infelizmente. Talvez a gente possa. Quer dizer, agora me alinho, se podemos sair aí batalhando, continuarei batalhando. Mas eu sou bastante cético contra essa, porque o meu dia a dia é tentar liberar hidrelétricas. E eu sei o que é isso. Mesmo a fio d'água não é evidente. Mas vamos voltar aqui. Então, uma questão é que nós tivemos uma hidrologia estranha. E por que, então, que nós chegamos a uma situação que eu acho que é bastante diferente de 2000, e eu estava muito mais tranquilo, eu acho que tinha muito mais margem de manobra do governo que tinha em 2000. Próximo. Se vocês forem ver o nível do reservatório em dezembro, apesar da hidrologia ter sido ruim, a situação em dezembro é melhor. É melhor, é claro, porque a gente teve um período chuvoso bom lá de 2007, maio, a gente parte com os reservatórios muito mais cheios maio de 2007 que 2000. E além disso, você construiu mais usinas na cascata. Então, como você tem mais turbinas numa mesma cascata, a mesma afluência gera mais energia elétrica. De uma maneira mais, a mesma gota d'água, percorrer mais turbinas, ela gera mais energia. Bom, e janeiro, se olhar janeiro, fevereiro, aqui a curva azul, eu mudei, desculpe, aqui é do OMS, o dado, eu coloquei direto, o azul é 2008, e verde é janeiro de 2000, então é 2001. Então, o nível do reservatório de 2008 e 2001 não tem situação, são 2 mundos diferentes. 2 mundos diferentes em termos de reservatório. Vamos entender agora as outras diferenças substantivas próximas. Uma outra diferença importante é a possibilidade que o operador tem agora de usar as linhas de transmissão como usinas virtuais. A linha de transmissão do Brasil, aliás, o Brasil, isso é para dar orgulho a qualquer brasileiro, não existe no mundo nenhum país, nenhum continente que tenha o grau de integração energética que existe no Brasil. E a vantagem desse grau de integração é que quando uma região está chovendo e a outra está seca, a região que está chovendo, ela colabora, coopera com a está seca, mandando energia através das linhas de transmissão, ou seja, mandando água para os outros reservatórios através. Então você manda água sob forma de energia para os outros reservatórios. E o que aconteceu? Em 2000, nós tínhamos uma situação, todos se lembram, que 2001 racionava-se no sul do país, mas não no sul. O sul tinha excesso de energia e o ONS não podia mandar energia do sul para o sudeste porque faltava linha de transmissão. Pois bem, passou-se a capacidade de transmissão do sul para o sudeste de 2.900 megawatts médios para 5.500 megawatts médios, isso em condições normais. Na seca, acho que a gente chegou, de 2006, chegaram a 6.000 megawatts, alguma coisa assim, mas vamos dizer, em condições normais.
Isso, ou seja, duplicou a capacidade de intercâmbio de sul e sudeste. Entre a capacidade de recepção de energia do Nordeste passou de 1.400 megawatts para 3.300, aumentou 2,5 vezes. Isso dá ao operador condições totalmente distintas do que ele tinha em 2001. E mais, próximo. É claro que houve uma expansão também do parque, aumentou 24 mil megawatts entre 2000 e 2007. Agora, mais do que isso, se diversificou o parque. As termoelétricas representavam 11%, elas agora representam 20%. Isso também é uma outra margem de manobra que não se tinha na época, porque as térmicas são maneiras de, se necessário, serem operadas como foram, com antecedência, para poupar a água dos reservatórios. Então, são margens de manobra que na época não se tinha e que hoje se tem. Que como deu de fato ao governo, uma tranquilidade maior para falar, olha, temos o que fazer se necessário for, se o clima não ajudar. E mais, próximo. Nós temos 8.200 megawatts de capacidade térmica a gás. E aí vem a seguinte fase, bom, vocês têm térmica a gás, mas não tem gás. Não tem gás interno. Não tem gás para despacho simultâneo do GNV para os automóveis, das térmicas, das caldeiras de combustível das indústrias e das térmicas. Mas tem gás sim, se eu não der gás para os automóveis e as usinas e as térmicas, as indústrias usarem óleo combustível, existe gás. Tinha um exercício pronto pela Petrobras no CMSE, que eles chamavam de seus 1, 2, 3 e 4, que surgia esse gás com as medidas que fossem tomadas. E mais, o presidente da República já disse em público, se necessário fosse, ele iria à televisão e falaria: estamos tirando o gás dos automóveis e as indústrias usarão óleo combustível para as térmicas funcionarem. E olha, tirar gás dos automóveis, os automóveis não iam parar, apesar da Globo ter mostrado, e o Globo também, um taxista empurrando um táxi para a bomba de gás, lá no posto de gasolina, cena muito estranha. Isso não é que induz a dizer que se não tiver gás o táxi para, isso não é verdade. O táxi tem um outro tanque, que é de gasolina, e pode ser gasolina ou de flexível. Então, a questão é por que aquele motorista não virou a chave? Eu estava com aliás, eu perguntei, eu estava na reunião com o presidente, por que será que o motorista não virou a chave do automóvel e a Globo ficou empurrando o carro para o posto de gasolina? Então, isso induzia a população a ideia que os carros parariam, os taxistas parariam, teríamos uma crise. O que é uma indução completamente errônea. E mais, não significa necessariamente nem aumento de preço, porque se for, eu não estou falando que essa decisão política estava tomada, mas você poderia fornecer o gás ao preço de gasolina, ou desculpe, o etanol ou gasolina ao preço de gás, se fosse uma decisão política. Por 1 mês, 2 meses, o tempo que fosse necessário. Teria um custo aí. Mas não estou falando nem que é justo. Eu acho que não é justo. Vamos dizer que tivesse uma comoção política. Justo não é. Não tem nenhuma justiça você dar para carros, aliás, carro particular que tem no Rio de Janeiro, que caríssimos, que rodam com gás subsidiado e com IPVA subsidiado. Beira ao escândalo. Mas tudo bem, vamos dizer que a gente queira subsidiar ou continuar subsidiando o dono do carro a gás. Então, a gente faria isso. Então, o que eu quero dizer é que existem margens de manobra que não tinham naquela época, de 2000. E, portanto, eu estava, veja bem, quando eu fui com outros colegas, mas fui várias vezes, falei, está tranquilo, e não ia me expor, se eu não tivesse tranquilo, se não tivesse tido a palavra do
presidente, dizendo, olha, se necessário, eu vou à televisão, vou falar aqui para tirar o gás e vai funcionar externo. E o Brasil entenderá porque ninguém vai querer que falte energia elétrica. Agora, é claro que a gente só faria isso se necessário fosse. Não iam fazer isso desnecessariamente. E, portanto, o CNSE monitorava o tempo todo e só usaria essa opção se necessário fosse. Agora, o que nós estamos fazendo para ter estruturalmente uma situação de gás mais confortável? Próximo. Então, bom, foi lançado pela Petrobras, por decisão do governo, que determinou que ela fizesse, o Plano Gás, que aumenta de maneira muito importante o gás até 2008 e até 2010. Eu vou mostrar na próxima figura, próxima. Em 2008, nós vamos sair de 2006 de 16 milhões de metros cúbicos dia, 16 milhões de metros cúbicos dias, para final de 2008, em 40 milhões de metros cúbicos dia no Sudeste. São mais 24 milhões de metros cúbicos dia. É mais de 100% de aumento. Como? Com Espírito Santo, que são mais 16,7 milhões de metros cúbicos dia. Campos, mais 6,3 milhões de metros cúbicos dia. E Cubatão, mais 2,5 milhões de metros cúbicos dia. Santos vai entrar com mais força a partir de 2010. É algo para qualquer país, para qualquer setor bastante expressivo. Próximo. Em 2010, lembra, 16 em 2006, 40 em 2008, nós chegamos a 55 milhões de metros cúbicos em 2010. É uma revolução, isso sem considerar, quer dizer, e ainda tem ali, na realidade, a possibilidade de chegar um pouquinho mais, chegar a 58, porque se está se aventando que seja colocado uma planta piloto do pré-sal ainda em 2010, isso não está incluído nesse cálculo. E o pré-sal seria mais 3 milhões de metros cúbicos dia em 2010, ligaria aqui em Mexilhão e seria mandado por esse gasoduto de Mexilhão para lá. Então iríamos para 58 se tivesse a planta piloto funcionando. Então, o que? Estruturalmente está se fazendo ações importantes, fora o que vem aí de prestígio. Próximo. Mas, então, a área Tupi, Juta, Carioca, etc., que estão para entrar. Próximo. Além disso, no Nordeste, nós temos aumentos importantes também. Nós temos 9,7 milhões de metros cúbicos dia em 2006, vamos passar para 13,6 em 2008, ou seja, aumentos de 4 milhões de metros cúbicos dia. Se nós somarmos mais 6 do GNL, são 10 milhões de metros cúbicos dia no Nordeste. 4 do aumento da oferta interna e 6 do GNL. Próximo. Temos ainda a inauguração no final desse ano, desse trecho Coari-Manaus, que vai levar gás de Urucu para Manaus, o que é muito importante, porque em Manaus nós temos térmicas a diesel, que são caras subsidiadas pela população toda, que vão passar a funcionar com gás natural. E depois, em 2012, nós temos a interconexão de Manaus ao Sistema Interligado Nacional. Só de subsídios, esse ano foi 3 bilhões de dólares, serão 3 bilhões de dólares de subsídio. A interconexão vai economizar 2 bilhões, desculpa, 3 bilhões de reais, não são dólares, 3 bilhões de reais, a interconexão vai economizar 2 bilhões de reais. Se hoje a interconexão estivesse funcionando, ela economizaria 2 bilhões de reais. Próximo. Mas não basta apenas aumentar a oferta, você tem que ter a logística para aumentar a oferta. Então, nós estamos duplicando praticamente a capacidade, vocês vejam, entre 2007 e 2009, vai praticamente quase duplicar a capacidade de gasodutos do Brasil, vai chegar a 10.400. Quer dizer, em 2007 são 6.410 quilômetros de gasodutos, em 2009 chegaremos a 10.400 quilômetros.
E aí está entrando, veja bem, sendo que alguns estão com antecipação de data. Por exemplo, Cabiúnas Vitória, a data experimentada é julho de 2007. Foi antecipado pela Petrobras para fevereiro, e graças a isso se mandou de Vitória para o Rio de Janeiro em fevereiro mais 5,5 milhões de metros cúbicos dia, que permitiu o ONS operar mais 1.000 megawatts no Rio de Janeiro. Então, ações bastante importantes também por esse lado. Próximo. E o GNL? O GNL, apesar de o Mar ter razão, seu mercado está tenso, está curto de oferta, a Petrobras fez um projeto em tempo recorde, conseguiu contratos, e o primeiro navio de GNL, contrato com a Shell, está aportando no Nordeste em julho desse ano. Então, em julho desse ano, nós estamos no Nordeste, primeiro navio. E no início do ano que vem, nós teremos, chegando na Baía de Guanabara, um outro navio de GNL. Também fundamental para poder botar as térmicas previstas no funcionamento próximo. Importante também a questão, hoje as usinas saem muito mais rápido que saíram no passado. No leilão, em 2000, na crise de 2001, o relatório Kelman tentou medir entre o planejado e o realizado o nível de atrasos, a consequência dos atrasos da obra. E os atrasos da obra, ele mediu que representava 11% do armazenamento da região sudeste e centro-oeste. Se botasse atraso mais o que não entrou, isso chegaria a 40%, 45%. 45% perda no reservatório por causa de atraso, né? Nós fizemos o mesmo exercício com o plano decenal de hoje, dá 4% no reservatório. Os atrasos, se não entrar de obra, representa apenas 4% do reservatório. As obras estão sendo, inclusive, antecipadas. Por que as obras estão sendo antecipadas? Porque mudou o modelo. Atualmente, o empreendedor, se ele cumpre o contrato dele e outro antecipa, ele pode vender aquela energia no mercado de curto prazo. Vide, por exemplo, o caso do Madeira. Santo Antônio foi leiloada para 2012, dezembro de 2012. Foi anunciada pelos empreendedores que vai entrar em maio de 2012. Em norte eles falam, talvez no final de 2011. Qual é o segredo? Por que eles fazem isso? Porque se eles são eficientes, eles podem vender essa energia que eles estão gerando antecipadamente no mercado, ou de curto prazo, ou no mercado atacadista, no mercado livre. Mas não é só eles. Peguem o caso de Estreito, foi antecipado de setembro de 2011, de julho de 2011 para setembro de 2010. Peguem o caso de São Salvador, também foi antecipado. Peguem o caso de Dardanelos, também foi antecipado. Nós mudamos o paradigma porque, atualmente, o nível disso aqui acaba o leilão, acaba com contratos prontos, acaba com financiamento do BNDES praticamente garantido e acaba, portanto, com uma expectativa, com a licença prévia concedida, portanto, ele depende muito mais dele apenas para a obra sair e tem todo o interesse da obra ser adiantada. Próximo. E aqui a figurinha que eu gosto de ferro emprestado do Mário, que é a minha figurinha dele, que eu leio de outra maneira, que é muito interessante. Isso aqui é 23 de janeiro. Segundo ele, o risco era de 22%. Mas vamos ler esse risco de 22%. De maneira bastante honesta, como caracteriza ele separou o que representa profundidade de débito de 0,1%, 1%, entre 1% e 5%, 5%. O que é profundidade de débito? Quanto você corta de energia? Quanto é que se racionou em 2001? 20% de energia. Foi grave. Bom, aqui nessa tabela ele considera severo acima de 5%. Concordo. É outro momento, então não é mais 20%, é 5% que é bastante severo. É vermelho. Você vê 25%, vermelho são 6% de risco de débito. E 6% de dar um racionamento acima de 5% da demanda. Nem próximo aos 20% de 2020. Aí vamos chegar mais, vamos falar que seja até 1% da demanda. Pode para 7,5%. Racionar
Entre 1% e 5% da demanda é 7,5%. Bom, mas, Tomás, você está ignorando que 0 e 1% da demanda. Sabe o que é 0 e 1%? Tem uma pessoa que trabalha com estatística, fez uma figura de imagem, eu vou dar autoria para ele, que eu achei ótimo. Ele fala o seguinte: 0,1% da carga, se você transformar isso em água do reservatório, é tão pouco que, se você pegar o vento no reservatório, a ondinha do vento no reservatório, feito pelo reservatório, que não é medido, isso representa o equivalente a 1% da carga. Isso daí, o ONS retira facilmente o operador daqui com questões operativas. Considerar isso e anunciar para a sociedade que existe um risco de 10, 20%, eu não acho correto. Não acho correto. Mas isso vai discutir depois, eu vou deixar. Agora, o mais interessante é que, se entra as térmicas, mesmo considerando 0,1%, daquela data era 2,5% de estacionamento. Ora, o presidente da República já falava que ia usar o gás, ia tirar dos táxis e da indústria de combustível se necessário. Então, 2,5% era o risco, considerando qualquer profundidade, se as térmicas fossem acionadas. Isso não é segundo o meu cálculo, isso é segundo o cálculo feito por pessoas exemplos, totalmente. Portanto, eu acho que tem maneiras e maneiras de dar informações para a sociedade. Tem maneiras e maneiras de você ler o mesmo fenômeno. Com menos dados, aliás. Vamos à próxima. Isso é 23 de janeiro. 19 de fevereiro, qualquer risco é zero. Isso considerando que aqueles 22 passam a zero, mesmo considerando a entrada térmica. Então, volta uma, 23 de janeiro era 22, desconsiderando as térmicas, desconsiderando tudo. Faça uma, próximo, 29 de fevereiro era zero. E eu tenho problemas com isso. Devo confessar que eu tenho problemas com esse tipo de análise. Eu fico confuso. E olha que eu sou do setor. Pode me falar, tal, mas eu não sei a confusão que foi feita. Calma. E eu quero dizer o seguinte: eu trabalho com a agência de risco. Todas as agências de risco, praticamente todas passam pela ETF, deve passar pela ONS, pela CCE, pela TSE, para saber. A maior parte que eu tenho para tentar fazer a cabeça desse pessoal que não entendem, que acham que um dia o Brasil vai acabar, no outro dia o Brasil é a maior potência, vai dar tudo certo. Então, isso que traz uma certa confusão na cabeça dos investidores que não entendem. Próximo. Aí é a questão do balanço estático, eu vou passar rápido, nós estamos trabalhando com uma taxa de crescimento de 5%. Para ao PIB, próximo, as usinas que estão entrando, próxima, e aí o balanço dá um pouco diferente do da TSE, tem pouca coisa, dá também negativo entre 2008 e 2009, dá positivo em 2010, negativo em 2012, o valor um pouco menor, porque a gente tem algumas usinas que não estão no PMO, e que a nossa avaliação é que não estão por um rigor talvez excessivo, já teve uma discussão lá a nível do CNSE, mas um outro concordância com o regulador, eu para fins, como eu só tenho que retratar a realidade, eu botei aquelas que a gente retirado e muda o balanço estático. E a situação, eu quero falar o seguinte, quando bota um número absoluto, ele está falando de 0,51% do mercado, tá? Ou menos 1% do mercado, é isso que ele está falando. Porque quando bota, que uma maneira de apresentar é justamente, você bota um valor absoluto no valor que está faltando. Não é que você relativa com o total, relativiza com o total, a gente tem que entender qual é a dimensão que ele está falando. Quando você apresenta um gráfico, falta isso aqui, a pessoa olha tudo isso é um caos. Agora bota isso no total do mercado, isso é 0,5% do mercado, estamos falando, com todas as incertezas que nós temos. Mas vamos adiante. Leilão de reserva.
Leilão de reserva, então, eu vou só passar, Machado apresentou muito bem. O objetivo é aumentar o nível de segurança do sistema, contratando energia além do total demandado pelos distribuidores e consumidores livres. Quem paga são todos os consumidores através de encargos, e a CCE é um representante dos consumidores nesse negócio. Aqui já foi muito explicado, é uma outra figurinha para explicar a mesma coisa. Vamos adiante, próximo. Então, o que a gente está querendo fazer nesse leilão de reserva é aproveitar melhor essa cana, que é uma planta maravilhosa, né? Um terço da energia dela é o açúcar e álcool, que a gente tem aproveitado historicamente. Um terço da energia é o bagaço, que só agora está se utilizando de maneira ineficiente, e um terço da energia é a palha, que é queimada para poder o cortador cortar a cana e entrar lá. E agora vai ter todo o que vai ter de novo? Vem a mecanização em São Paulo, próximo. Bom, não está aí, mas a mecanização em São Paulo, volta lá, volta um. A mecanização em São Paulo vai até 2014, pelo protocolo, tudo estará mecanizado, mas já foi anunciado na assinatura do protocolo que em 2012 provavelmente tudo estará 100% mecanizado. Isso vai botar mais uma quantidade de biomassa disponível enorme. Isso abre uma janela de oportunidade para o país muito grande nesse momento. Então, junta duas coisas, essa questão de você recuperar a reserva, quer dizer, os níveis de segurança do país estrutural, por causa da questão de garantia física, que tem uma questão metodológica que não vale a pena agora aqui relatar, e que você tem um efeito de baixar o preço da energia no preço spot e aproveitar essa janela de oportunidade próxima. Bom, lembrar que a seguro-apagão e energia de reserva não tem nada a ver. Seguro-apagão foram térmicas contratadas com capacidade, por 3 anos já foram desmanchadas, umas já viajaram para mundo afora, algumas foram via de leilão. Aquilo foi uma coisa que despachou uma atriz durante a existência dela, com custo variável altíssimo. Essa reserva, energia de reserva, é uma energia estrutural de contratos de 15 anos de custo variável zero. Então você está falando de duas coisas completamente distintas, não tem nada a ver o contrato de capacidade que foi feito, que foi chamado de seguro-apagão, e essa energia de reserva, são dois mundos diferentes. O seguro-apagão, quando disparava, aumenta enormemente o preço do spot. A energia de reserva, quando ela opera durante o período da safra, é o contrário, ela baixa o preço do spot. Ela desloca térmicas mais caras. Então ela retarda no ponto da entrada de térmica, então ela baixa o preço do spot. Próximo. Para entrar, foram feitas várias ações, estamos trabalhando junto com a Única, com a Cogen, estamos desde setembro trabalhando junto. Espero que alguns dos pleitos foram atendidos. Primeiro, que algumas usinas existentes, pela legislação atual, a ampliação dela não podia ser considerada energia nova, não podiam participar do leilão. Nós mudamos a legislação para considerar. Daqui a pouco eu estou lá. Ele vai ter que se retirar porque tem uma palestra lá em Brasília. Eu queria agradecer muito. Reunião do Contigo no Programa, 2 horas. Uma palestrinha, então. Queria agradecer muito a sua disponibilidade. Uma pena, porque debates que fossem bons. Vai estar convidado para debater através do site. Bom, então, a primeira teve essa questão de mudar para poder as usinas existentes participarem. Próximo. Fizemos a questão da que eles chamam de escada. O que é a escada? Tem usinas, a safra da cana ela vai aumentando ano após ano. O primeiro ano é um valor, o segundo ano é outro valor, o terceiro ano é outro valor. Então, para poder contratar isso, nós fizemos uma contratação no primeiro, pedimos contratar a energia do primeiro ano, segundo ano e terceiro ano de maneira crescente. Próximo. Isso aqui foi a própria Única e Cogen conseguiram um fast track para obter as licenças prévias. Próximo. A conexão à rede, que foi feito um trabalho grande lá em São Paulo para poder viabilizar isso, em Minas Gerais também, né? E a EPE está fazendo um trabalho também em Mato Grosso do Sul e Goiás para tentar ligar as usinas lá, são estações coletoras. Próximo.
Próxima. A ANEEL está estudando toda a regulação para Mato Grosso do Sul e Goiás para poder conectar esse pessoal à rede, tá? Próximo. O BNDES está vendo uma questão de programa de financiamento específico. Próximo. Bom, o leilão, então, ocorre do 2009, dia 20 de maio, o produto 2010, 21 de maio, 30 de julho, vai ter duas datas. Justamente porque tem usinas de Mato Grosso do Sul e Goiás que talvez não tenham ainda conexão para participar do 21 de maio. Por isso a gente fez uma data alternativa. Próximo. Isso aqui é muito importante entender, que a hora que o Machado está explicando, na hora que eu anunciar o preço, que eu vou falar agora no final, o preço, as pessoas entenderem o preço e entenderem por que esse preço é assim. Isso é fundamental todo mundo entender. O que é uma usina normal de biomassa do leilão administrativo da Minicina? Isso aqui é a garantia física da usina. Vamos dizer que ela contratou no leilão, vendeu a garantia física. Significa o quê? Que ela produz energia, a safra dela, vamos dizer, de maio a outubro. Bom, ela tem que fornecer energia durante todo o período que ela assinou o contrato. Então, o que acontece de janeiro a maio? Ela compra energia no mercado spot. O que acontece de outubro a novembro? Ela compra energia no mercado spot. O que acontece de maio a outubro? Como ela tem um excedente de energia gerada, ela vende o excedente entre o contrato, o que ela contratou e o que ela gerou no mercado spot. Então, o que acontece? O que a gente mede para o consumidor, o custo dessa usina, o que ele paga de receita fixa para o empreendedor, menos aquilo que ele vai receber no mercado spot, que é a diferença do que ele vende e do que ele compra. No caso da usina de reserva, ela não tem contrato com o distribuidor, não tem contrato com o consumidor direto. Ela tem acima do mercado. Portanto, o que acontece? Ela não tem que comprar essa energia no período de janeiro a maio, e não tem que comprar energia no período de outubro a novembro. E tudo que ela gera, ela pode vender no mercado spot. Então, essa usina é do consumidor, é como se o consumidor estivesse alugando essa usina. Próximo. Como é que ele vai calcular, como é que é o preço dessa energia? É o quanto ele tem que pagar de receita fixa. Então, quanto custa para o consumidor essa energia? A receita fixa que ele paga anualmente, mensalmente, àquela usina, e menos o que ele vai obter no mercado spot pela venda da energia gerada. Como ele gera e vende muito no mercado spot, essa receita de venda no mercado spot é muito grande. De tal forma que essa energia, se eu diminuo a receita fixa que ele tem que pagar ao investidor, menos aquilo que ele vai receber no mercado spot, eu tenho um preço de energia, que é o preço inicial do leilão, que é R$ 56 por megawatt-hora. Então, por que a gente chegou a R$ 56 por megawatt-hora? Nesses 56 estão estimadas o quanto o benefício da venda de energia no mercado spot. Certo? Então, nós chegamos aqui àquela situação do win-win. O gerador poderá ter uma receita fixa razoavelmente boa para remunerar o seu investimento. E o consumidor terá a energia elétrica mais barata do país. Certo? Próximo. Nós temos, então, 7.811 megawatts cadastrados. Isso é potência, não é energia. Geralmente as usinas estão declarando muito menos. Em termos de megawatts médio, é algo como 2.500, algo assim, em termos de megawatts médios que vão ser gerados de fato. Próximo. Aqui a distribuição espacial, a maior parte em São Paulo e seguido por Goiás.
Próximo. Perspectiva para 2008, então são 4 leilões, tem geral em maio, leilão de energia de biomassa no primeiro semestre, leilão de A-3 para 2011 no primeiro semestre, leilão de 2013 no segundo semestre. Início de operação comercial de 3.120 megawatts, 2 hidrelétricas, 13 UTS e 4 PCH, totalizando 1.482 megawatts. ProInfa vai entrar 76 usinas, totalizando 1.558 megawatts de potência. E vão iniciar a construção de 7.761 megawatts, são 6 hidrelétricas, 20 UTS e 5 PCH, e mais as avaliações ambientais e inventários que estão sendo concluídos. Então, nós, em 2008, tem um pacote também bastante interessante de usinas. Estou acabando. Próximo. Belo Monte, em termos de perspectivas, o próximo bloco, depois do Madeira, de energia mais barata, é o Belo Monte, são 11.181 megawatts. Outubro de 2009, é a data esperada do leilão, e a data de conclusão, abril de 2014. Então, a gente tem Santo Antônio entrando em 2012, Geral 2013, começando a entrar, né? E Belo Monte em 2014. Então começa a voltar o que? As hidrelétricas grandes começam a voltar para a matriz elétrica. É claro que ainda complementadas pela termoelétrica, mas elas começam a voltar. Próximo. O leilão próximo a M3 é municipal, por favor. Nós temos uma quantidade medonha de usinas inscritas muito grande. Se a gente for tirar as superposições, estão falando 439 plantas, totalizando 57 mil megawatts. É claro que é grande problema, né, que é a qualidade dessa oferta. Então, basicamente, térmica da óleo, e é essa qualidade que tem que se esforçar para mudar. Claro que tem as usinas de Geral, Santo Antônio, que vão estar entrando também, mas em termos de hidrelétrica menor, a gente ainda está no período de entre-safra, com poucos projetos interessantes. Próximo. Leilão geral, a gente tinha um projeto, um preço inicial, ou um investimento inicial de 12 bilhões de reais. As ações de utilização da EPE levaram para 8 bilhões e 700, e o que permitiu a gente fixar um preço inicial de R$ 91 por megawatt-hora. Próximo. É isso aí, gente. Obrigado.